E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje, depois de 8 dias, ou 9 provavelmente, quase uma semana, eu voltei. Na verdade, quase uma semana, caralho, né? Uma semana, burro. Eu voltei depois de ter postado um cover de Sweet Spine, que é uma banda que eu gosto pra caramba. Eu vou trazer mais cover aqui, eu quero tentar postar com mais frequência, talvez um vídeo por semana. Eu sei que é muito corajoso da minha parte falar isso, muito audacioso falar isso. Eu cuspi muito agora, mas talvez eu não cumpra de novo, como tudo que eu faço na minha vida, mas talvez eu cumpra, então eu vou tentar, vou dar meu melhor. Mas o que interessa é que hoje a gente vai voltar com a nossa série de Everest, mas eu quero fazer um remake dela toda, de cabo a rabo. Eu quero trazer ela de novo, só que um pouquinho melhor, talvez bem melhor do que eu fiz antes, que estava uma merda. Agora eu quero tentar fazer algo bem melhor. Eu tô inclusive vindo aqui com o meu rosto, meu rostinho que papai e mamãe me deu. Antes da gente começar o vídeo, eu quero dar um recadinho bem rápido, na verdade, que é sobre a HQ, a comic que um amigo meu tá fazendo, César. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você ler lá no Flip School, eu acho que no site. É uma comic que tem já 14 capítulos, o cara é muito bravo, ele é pra caramba, a história é muito da hora, o plot também tá vindo, ele tá do caralho. Ele posta regularmente, quase toda semana, todo mês ele tá tem capítulo, então assim, a gente vai ter pra caralho pra volta. Mas, dito isso, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já pararam pra pensar como que surgiu uma época tão icônica como o Velho Oeste? E como que ela caiu? Como que acabou o Velho Oeste? Você nunca se perguntou isso? De qualquer forma, eu vou tentar te responder essas perguntas e mais outras nesse vídeo. Vamos começar por um contexto histórico. Eu sou um cara que acredita fielmente que você não pode simplesmente chegar e contar essa história como um fato isolado, como se fosse uma coisa acontecer independente de qualquer outra coisa. Não dá pra tu chegar numa sala de aula e falar assim, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque haviam conflitos e atrito entre os países europeus. O aluno pode perguntar, beleza, por que haviam conflitos? Por que tinha atrito? Ah, porque já não se gostavam. Tá, porque já não se gostavam. Ah, tá, uma guerra entre a França e a Alemanha, a França perdeu, a França ficou com raiva da Alemanha, rancor. E isso já gera uma... Tá, por quê? Por que teve guerra entre os dois? Sabe? Então isso faz a gente querer voltar mais e mais atrás pra tentar explicar uma coisa que aconteceu hoje, sabe? Então, eu vou tentar dar o meu melhor, tentar trazer um contexto pequeno, mas que ao mesmo tempo não seja tão maçante e que consiga dar um mínimo de direção para quem caiu de paraquedas, né? Que quem entendeu alguma coisa na história. Então vamos começar do começo, num contexto histórico daquela época. Primeiramente, naquela época, né, para ser mais preciso, no século XVII, no início do século XVII, no 17, 18, você deve estar pensando assim, putz, Revolução Industrial, né? Aconteceu isso. Sim, exatamente. Revolução Industrial já estava acontecendo no século 17, 18, começou na Inglaterra com máquina a vapor, sei lá, rodas d'água e tear, que é aquela máquina de fazer roupa, né, de costura, enfim, tecido, na verdade, né, de fazer tecido para daí fazer roupas. Eles precisavam de, sei lá, de material, de matéria-prima para poder continuar produzindo os produtos nas suas indústrias. Então, para fazer tecido, eles precisavam do quê? De algodão. O antivírus aplicou. Para fazer tecido, eles precisavam de algodão. Onde que você consegue algodão? Plantando. Tá, vamos plantar aqui na Europa, que tem um clima de merda, que vai nevar e não vai durar nada, e o bagulho vai morrer. Não, tá, a gente precisa encontrar algum lugar, alguma terra que dê pra plantar, algum clima mais tropical. Ásia e África, vamos colonizar a África, vamos colonizar a Ásia, né? Então eles já pegaram, aproveitando as grandes navegações, e eles já foram lá atrás de colonizar outras terras para ter aonde plantar, e não só ter aonde plantar, como também ter o que explorar. Porque se você é um pouquinho inteligente e prestou atenção nas aulas de geografia e história, deve saber que a África foi muito secada, né? Foi sugada toda a matéria-prima, não toda, enfim, lógico, mas muita grande parte das matérias-primas e minérios
Tudo de bom, os caras foram lá, os europeus, e roubaram pra eles, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam de matéria-prima, tá. Aí vocês acham que eles chegaram lá e falaram assim, nós vamos fazer isso aí porque sim. Não. Eles foram lá e ainda por cima distorceram a ideia do Darwin. Eles foram lá e pegaram a ideia do Darwin, do Charles Darwin, das aulas lá de biologia, você deve lembrar, né? Teoria da evolução. Ele pegou um pouco do que o Lamarck disse antes e criou a teoria, né, da evolução que a gente conhece e que é a mais aceita, no caso é a que é aceita até hoje. E tem todo aquele negócio da seleção natural e tudo mais, enfim. Você deve estar pensando assim, seleção natural, mais forte sobrevive, né? Não é o mais forte que sobrevive. Se a gente pegar, sei lá, um urso muito grande, muito forte, e um coelhinho pequenininho, fraco, fudido, qual dos dois vai sobreviver mais? E a resposta não é nem o urso ou o coelho, depende do ambiente, depende da situação que a gente tá falando, porque dependendo da situação, talvez o coelhinho, mesmo sendo mais fraco, ele sobreviva. E talvez o urso, mesmo sendo mais forte, maior, ele sobreviva também. Então não é sobre quem é mais forte, sim sobre quem se adapta melhor à situação, quem se adapta melhor ao meio. Essa era a teoria do Darwin. Então as pessoas pegaram e distorceram completamente o que o Darwin falou. E falaram assim, cara, porque a gente é civilizado, a gente é racional, a gente é industrializado, a gente é europeu, a gente merece ir lá, colonizar esses caras, tomar posse das terras deles, dividir a África pra gente, pegar a matéria-prima, porque eles são inferiores. Eles são nativos, eles agem como se fossem primatas, sabe? Eles são desenvolvidos, nós somos muito melhores. Então, com essa ideia distorcida na cabeça, eles foram lá e fizeram com a África, Ásia e outros lugares que a Europa colonizou, e não só a Europa colonizou lugares, enfim, mas... Inclusive, quando o Darwin ficou sabendo disso, ele ficou muito chateado, porque de longe essa era a coisa que ele queria, porque ele só queria se explicar o livro das espécies, fazer o livrinho dele lá, pai, ser feliz, mas ele acabou ficando muito chateado por ver que a ideia dele foi distorcida a um ponto tão babaca, assim, pra fazer uma coisa tão pau no cu. E agora, meus amigos, nós vamos finalmente pro segundo capítulo desse vídeo, que é o começo de tudo. O Velho Oeste começa quando, depois que a Inglaterra coloniza os Estados Unidos, lá as 13 colônias e tudo mais, os Estados Unidos conseguem se tornar independente da Inglaterra, e aí eles começam a pensar. Eu acho que a gente está destinado a se expandir pro mundo todo. Falou Thomas Jefferson, presidente da época. Ele foi um dos primeiros a falar disso, sobre o Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Você deve estar se perguntando. É simples. Era uma crença que eles tinham de que eles estavam destinados, por lei divina, a se expandir, e se expandir não só pela América, mas pelo mundo todo, e levar para todo mundo as suas ideias de sociedade, seus ideais de sociedade, de mundo, de vida, de tudo. Eles queriam basicamente dominar o mundo. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Mickey. Tentar conquistar o mundo. Usando o Destino Manifesto como ideia para eles começaram aquele negócio chamado Marcha pro Oeste. Eles começaram a ir pro Oeste. É literalmente isso. Eles começaram a marchar pro Oeste. É evidente que no meio do caminho eles iriam encontrar alguns pequenos, não obstáculos para eles, sim, eram obstáculos, mas enfim, alguns pequenos obstáculos, que eram os ameríndios, né? Que eram os nativos indígenas dos Estados Unidos que moravam lá. Então, sim, esses povos foram massacrados, dizimados, e a gente mal sabe se tem ainda um pouco de resto de indígena nos Estados Unidos, assim como no Brasil a gente passa pela mesma situação. Fundando fortes, fundando cidades, vilas, enfim, eles foram literalmente se expandindo pra caralho. Isso, inclusive, a gente pode chamar atenção para um fato bem interessante, que é a Corrida do Ouro. A gente pode falar também da Corrida do Ouro, que a gente até enxerga no Red Dead Redemption, acho que no 2 eu tenho certeza, no 1 eu não tenho tanta certeza, mas no 2 a gente vê um minerador, um garimpador, para ser mais preciso. A gente vê também esse negócio da Corrida do Ouro acontecendo no Red Dead Redemption 2. No Red Dead Redemption 1 tem uma mina lá, enfim, a gente encontra resquícios no jogo mostrando que o jogo sim traz um pouco da realidade pra arte, né, pros gamers, né. E agora a gente pode ir pro terceiro capítulo desse vídeo, que vai falar sobre a dinâmica entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Já que antes a gente estava falando do leste e do oeste, agora vamos falar dessa outra parte, que também é muito interessante e faz parte do Velho Oeste em si. A gente observa o Velho Oeste surgindo desde o segundo capítulo, desde o comecinho do segundo capítulo, quando as pessoas começam a realmente se expandir pro oeste e construir cidades e, enfim, realmente andar pra lá e povoar lugares onde não tinham ninguém. Que tinham nativos, mas eles foram lá e mataram os nativos.
Agora a gente vai para uma coisa muito interessante, sobre o norte e o sul dos Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos era muito mais industrializado que o sul, que era muito agrário, ou seja, plantação, campos, boi, gado, pecuária, enfim. Já o norte era indústria. E agora, voltando para o negócio desse manifesto, se expandir, eu trouxe aqui um mapinha, mas eu vou botar na tela que eu acho que vai ser melhor que vocês enxergarem, porque aqui vai ficar uma bosta. Então, depois disso, eles começaram a se expandir comprando a Louisiana da França, a França napoleônica. O Napoleão estava em dívida e precisava vender, ele foi lá e vendeu. Depois eles compraram a Flórida do México. Mais pra frente, eles compraram o Texas, anexaram para eles, o Texas era do Novo México. Depois tentaram comprar também do México a Califórnia e o Novo México, só que os militares recusaram. Aí os caras foram lá e falaram, recusaram? Então tá bom, vamos pra guerra. Deu treta. Só nessa brincadeirinha, os caras conquistaram não só o que eles queriam, como a Califórnia e o Novo México, como também mais 5 estados, sendo eles Arizona, Utah, Nevada, Wyoming, parte do Colorado e mais pra frente eles compraram da Rússia o Alasca. A compra do Alasca foi um pouquinho polêmica na época, porque as pessoas ficaram assim, cara, o que a gente vai fazer com essa enorme caixa de gelo? A gente não vai poder fazer nada, não dá pra plantar, não dá pra viver. Mas quando eles exploraram, encontraram que talvez daria pra viver e as pessoas logo começaram a povoar o Alasca também. Todas essas expansões levaram só a aumentar os atritos entre o norte, que era riquinho, e o sul, que era pobre, fudido. E agora eu vi 2 nomezinhos que vocês já devem ter escutado pra caramba recentemente, por causa das eleições dos Estados Unidos, né, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata, que já existia, olha que loucura, né? Quem diria? O Partido Republicano, sendo majoritariamente, se não todo o norte dos Estados Unidos, defendia que não deveriam mais ter escravos, não era mais para ter escravidão nesses territórios que eles tinham comprado, nesses territórios novos que eles tinham conquistado, adquirido. E o Partido Democrata, que era todo, se não grande parte do sul dos Estados Unidos, queria mais terras para plantar algodão e incorporar um pouco do sudoeste para eles poderem plantar mais algodão. E as coisas não pararam de dar briga e dar treta entre os dois, e atrito, e enfim, briga, rixa, não parou por aí esse negócio. Porque ainda tinha problema e discussões entre tarifas de exportação e importação. O norte, como era predominantemente industrializado, queria que as taxas de importação fossem maiores que as de exportação. Para isso, eles usaram eles usaram de táticas protecionistas, tá? E o sul queria justamente o contrário. Eles queriam que as taxas de importação fossem menores, porque eles precisavam daqueles produtos que vinham de fora. Que? Taxa de importação, exportação? Vamos lá. Vamos supor que, assim como na época, existia um país X que tinha norte e sul. Todo país, no caso, né? O norte desse país era mais industrializado que o sul desse país. E o norte desse país produzia produtos. Vamos supor que fertilizantes, roupas, comida. E o sul precisava de comida, fertilizante e roupa, porque eles precisam plantar, e não só plantar, mas também precisam viver. Eles precisam comer, eles precisam de coisa para plantar e eles precisam de coisa para vestir também, né? Não só comer, né? Eu falei comer 2 vezes, eu acho que eu passo fome. Então, para eles, pro sul, era mais válido que os produtos que vinham da Europa fossem mais baratos para eles. Por importação é quando você importa um produto. Eu vou comprar, sei lá, uma água importada. É de fora, não é do Brasil, é de fora. Agora eu vou exportar uma água, vou vender aqui do Brasil uma aguinha que eu fiz. Calma, fiz. Esquece. Bom, como o sul precisava de material para continuar produzindo, para poder continuar vivendo, porque eles precisavam viver, eles precisavam que os produtos que eles compravam da Europa tivessem taxas de importação menores. Mas isso não favorecia o norte, já que como eles produziam, eles não queriam que a concorrência fosse mais barata que eles. Então o sul, eles precisavam de comida, eles precisavam de produtos para viver. E grande parte desses produtos eram advindos da Europa, eles importavam de lá. Só que não compensava para o norte que as coisas de fora fossem mais baratas que as de dentro. Porque se as coisas é mais baratas lá fora, por que eu vou querer comprar aqui no meu país? É mais fácil comprar da China. Então não fazia sentido pro norte que as taxas de importação fossem menores, eles queriam que fossem maiores para incentivar as pessoas a comprarem do norte, a comprarem de dentro. Tá, beleza.
Eu entendi esse negócio de importação, exportação, taxa, não sei o quê. Agora, se o norte estava vendendo mais barato para dentro dos Estados Unidos, por que o sul só não comprava do norte? Isso ia resolver tudo, né? Sim e não. Digo isso porque o norte ele cobrava mais caro que a Europa. Então assim, se a Europa estava cobrando 10, o norte estava cobrando 20. E ainda assim, o norte queria que os produtos da Europa custassem, sei lá, 30, 40, 50, por exemplo. Foi o que eu entendi. Então, ainda assim, os caras, isso aí é desvantagem, eles não tinham dinheiro, eles eram um estado muito mais pobre. Justamente pelo sul ser muito agrário, eles dependiam muito economicamente da Europa. Então, eles ainda faziam compravam coisas deles, eles ainda dependiam economicamente da Europa. Diferente do norte, que já tinha indústria, já podia se virar. Mas, além disso tudo, ainda tem aquela maldita rixa entre os dois, uma rixa política, econômica, cultural, já existia briga, os dois já não se gostavam. Então assim, cara, não ia rolar. Os dois se odiavam em diversos fatores e se viam como inimigos. Então eu não vou ajudar meu inimigo. Por que eu vou comprar coisa dele? Vou dar dinheiro pra ele? Claro que não. Eu sou inimigo dele, eu tenho que ser melhor que ele. Eu não posso dar dinheiro pra ele ser melhor que eu. Eu vou me virar. Eu resumi bastante essa parte da indústria, essa parte da dinâmica do norte e do sul pra tentar dar um norte pra você, entendeu? Não? Agora a gente vai falar bem brevemente da Guerra Civil ou Guerra de Secessão. Só que é um porre falar secessão, eu já não sei falar inconstitucionalissimamente, quem dirá isso, então eu vou falar Guerra Civil, que é muito mais fácil. Sabendo de todos esses atritos entre norte e sul dos Estados Unidos, a gente vai para a Guerra Civil que estourou em 1861 entre os abolicionistas que queriam acabar com a escravidão no país e os escravocatas que queriam manter a escravidão no país, sendo o sul escravocata e o norte abolicionista. Então a Guerra Civil começa em 1861 e 4 anos depois termina em 1865, com a vitória do norte, os abolicionistas. Assim, acabando com a escravidão nos Estados Unidos. Eu digo entre aspas porque teve todo aquele negócio de criar a 13ª emenda, que tem até um documentário muito interessante na Netflix, que esmiuça muito bem o que foi isso, o que é e por que é tão contraditório e por que isso dizem que isso nem não é aplicado na realidade. Então tem na Netflix, eu vou tentar lembrar de deixar o link na descrição para vocês assistirem. É um documentário muito bom, muito bem feito. E agora sim a gente vai finalmente ir pro 4º capítulo falar sobre a ascensão do Velho Oeste, que já estava acontecendo, mas eu tinha que dar alguns detalhes antes para poder dar um contexto. Mas vamos falar de alguns mitos dizem que aconteceu no Velho Oeste, coisas, vamos desmentir algumas coisas que falavam sobre o Velho Oeste, sobre a ascensão do Velho Oeste, sobre por que a gente gosta tanto do Velho Oeste. É comum a gente ver em filmes, série, até em jogos, a gente vê aqueles cowboys super fodões, tipo com pistola, já entra pá, matando todo mundo, duelo toda hora, todo mundo brigando, terra sem lei, e não era bem assim. Sinto muito me decepcionar. Não era assim. Na realidade, o Velho Oeste não era nem um pouco sem lei. E há quem diga que era muito mais civilizado que agora. Que, ao meu ver, é no mínimo assustador. Tá, então de onde é que saiu essa ideia? Alguns jornais sensacionalistas, em 1870, do Kansas, eles começaram a propagar essas ideias e o pessoal começou a levar pra frente, e é isso que a gente vê no filme hoje em dia. Próximo mito. Os ameríndios eram uma constante ameaça. Mentira! A gente já viu isso lá no comecinho do vídeo. Muito pelo contrário, os caras estavam na deles, vivendo na boa, e os caras iam lá e massacravam tribos inteiras e povos inteiros, simplesmente para conquistar mais terras. Então não, eles raramente atacavam, eles no máximo deveriam estar se defendendo. Porque, né? Por que será? Outra coisa que eu descobri, que me deixou um pouquinho chateado, vocês sincero, é que os chapéus de cowboy não eram tão usados quanto a gente pensa, nem sempre eles usavam. As pessoas usavam, mas nem tanto. Agora, sobre uma parte muito emblemática do Velho Oeste, as cidades tinham muito engarrafamento de carroça, de cavalo, de pessoas, de carruagem, de tudo. Porque não era assim uma coisa tão organizada, então era muito difícil andar e, enfim, era difícil. A gente, inclusive, às vezes nota isso. Eu, pelo menos, notei jogando o Red Dead 2, eu notei em Valentine algumas vezes o trânsito, né, o engarrafamento, era difícil andar, eu às vezes atropelava as pessoas sem querer
e me xingavam, a polícia atrás de mim e me botava na cadeia. Outra coisa que a gente vê muito na indústria cinematográfica é que, sei lá, os caras estavam sempre com a arma na mão, estavam sempre prontos pra apontar, já chegava na cidade já apontando a pistola. E não era bem assim, muito pelo contrário, em algumas cidades inclusive era proibido ter posse, era proibido posse de armas, né? É proibido. E a gente inclusive vê isso ser algo bem preciso no Red Dead 2, porque não é permitido você levantar a sua arma, puxar a pistola no meio da cidade. Não pode. A polícia, todo mundo começa a olhar estranho pra ti, a polícia inclusive é alertada e você começa a ser procurado pelas autoridades. Outra coisa que era muito, que a gente sempre vê quando vai ver algum faroeste, algum bang-bang, é ver briga em salão e assalto a banco. Cara, não era como é retratado. Não era sempre que tinha, era raramente que tinha um assalto a banco, dificilmente as pessoas brigavam, sabe? Não era aquela coisa, um bando de troglodita brigando toda hora, que nem, sei lá, nas revistinhas do Tex, que eu tenho algumas aqui, algumas várias, diga-se de passagem, que volta e meia, toda revistinha que eu vou ler deles, tem briga no bar, no salão, sempre tem briga, sempre, é batata. Outra coisa agora uma informação caliente pra vocês aqui. As meninas do job, da época, eram muito requisitadas e recebiam um bom salário, que dava pra viver até que bem. Diferente do que às vezes é retratado em filmes, né? Uma coisa que me deixou foi que existiam camelos no Velho Oeste. Sim, existiam camelos no Velho Oeste. Porque os caras acreditavam que, tipo assim, velho, vai ser uma boa a gente trazer esses camelos pra cá, porque os caras vão poder trazer bastante carga pra gente e vão depender menos de água. O camelo não precisa de muita água. Uma coisa muito interessante é que a gente sempre vê muito em filmes que cowboys são retratados como caras altos e loiro do olho azul e americano e branco e gostosão, e não era bem assim. A maioria dos cowboys tinha origem mexicana ou então raízes africanas. E a maioria era baixinho, tinha uma estatura baixa, tendo cerca de 1,5 m por aí. Então, pra quem disse que eu não podia ser um cowboy, você está errado, eu posso sim. Outra coisa muito interessante que eu achei legal trazer é que a água não era de graça. Então, sim, cowboys eram sujos, né? Sem contar que cowboys não ganhavam dinheiro pra caralho, como às vezes a gente pensa que ganha. Pensa assim, cara, o cara tinha uma vida de luxo. Não era não. Outra coisa agora sobre mulheres também, de novo, elas foram pela primeira vez contratadas como garçonetes. O dono de uma rede de restaurantes chamada Harvey House, o Harvey, né, o dono desse Harvey House, estava cansado dos garçons brigarem, discutir e dar encrenca no salão, nos bar, no restaurante. Aí ele falou assim, quer saber? Vamos contratar mulher. Foi lá e contratou uma mulher de entre 18 e 30 anos e colocou para trabalhar. E a moda pegou. Acabou que as mulheres foram contratadas para ser garçonetes. Bom, isso aí são alguns mitos que a gente escuta muito sobre a grande ascensão do Velho Oeste. E talvez eu não tenha contado tanto diretamente da história em si, mas eu acho que o que a gente vê da ascensão do Velho Oeste é uma mentira. E não dá pra dizer que não. Então eu vim aqui talvez até deixar você um pouco chateado, talvez um pouco... Putz, tava esperando mais. Mas é a realidade, eu vim contar a verdade aqui. Pelo menos foi o que eu encontrei na busca pela verdade. Que foi isso. Mas é claro que tudo que é bom tem um fim. E agora que a gente vai pro 5º capítulo desse vídeo. O fim de uma era. A gente consegue ver no final, ou até no começo de Red Dead Redemption 1, que se passa em 1914, 1917, que o Velho Oeste já estava acabando. Pra ser sincero, no Red Dead 2 ele já estava decadente. Tanto que o próprio Dutch, né, um dos personagens, fala assim, olha, a gente já não é mais bem visto nessa sociedade, a gente tem que dar um jeito de fugir daqui. We need money, Arthur. I got a plan. Como começaram a ter mais ferrovias, trens e tudo mais, não precisava mais de carroça e de cavalo. Não precisava mais, eles podiam simplesmente usar os trens. E depois de tanta guerra com o nativo, nem tinha mais nativo para continuar lutando. E isso era grande parte do que causava as tensões no oeste dos Estados Unidos. Então acabou a ação, né? Acabou aí, não tinha mais com quem brigar, porque não tinha mais ninguém. A colonização e a urbanização aumentou muito. Então aquelas terras que antes não tinham ninguém, agora estavam povoadas. Então eles tinham povoado praticamente tudo, eles não tinham mais pra onde ir. Outra coisa que ferrou muito esse negócio da expansão foi que eles se expandiram tanto e foram com tanta sede ao pote que não tinha mais recurso natural direito. Não tinha mais recurso natural, como é que os caras iam continuar se expandindo se não tinha como se expandir, sabe?
Então isso também impediu eles de continuar aumentando e crescendo e crescendo e crescendo. Também, como não tinham mais terras férteis nem ouro, isso fez as pessoas perderem a vontade de ir para os Estados Unidos, ou melhor, de ir para o oeste. Então essa procura de ir para lá diminuiu muito, então as pessoas não foram mais para lá. Mas por último, e nem por isso menos importante, uma coisinha bem simples, que chega até a ser cômico, o quão grande foi o dano que essa coisinha causou pro fim do Velho Oeste, foi o arame farpado. Sim, o arame farpado. Como que o arame farpado, uma simples invenção, causou o estrago que causou pros cowboys? Bom, agora que tinha arame farpado, os fazendeiros podiam delimitar suas terras e não precisavam mais praticar o pastoreio livre, né? Levar o gado para pastar, eles podiam só deixar eles ali paradinhos de boa. Então foi inútil ter cowboy. Então só dispensaram os cowboys e vaqueiros. Né? A palavra já diz, né? Cow, vaca, boy, garoto, menino, enfim. Vaqueiro, vaca, enfim, sabe? Não precisavam mais desses caras para trabalhar. Então eles dispensaram. Então meio que foi acabando cowboys e tudo mais. Basicamente, o Velho Oeste acabou por conta da modernização, da constante mudança tecnológica. E a gente vê isso acontecendo até hoje em dia, né? E a história se repete, não dá pra dizer que não é. Então eu acho que eu posso dizer que o Velho Oeste acabou por conta de uma urbanização que aconteceu e substituíram um modo antiquado e velho de se viver por um mais moderno, como a gente pode observar isso acontecendo até hoje em dia, né? Acho que o que eu já vou falar hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu não tenha falado nenhuma merda. Se eu disse alguma coisa errada, se eu errei alguma coisa, sinta-se livre para comentar aqui embaixo e vamos conversar, né? Vamos discutir, por que não, né? Se você viu até aqui, muito obrigado e like, não sei lá, se inscreve aí. Eu vou tentar trazer mais vídeos com mais frequência e é isso aí, valeu, tchau.